Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito legal estar com vocês num dos períodos do dia. E o convite também para conhecer o nosso canal. Dê o seu joinha, compartilhe. O nosso objetivo é totalmente filantrópico. É levar o conhecimento da doutrina espírita não só para os espíritas, mas para quem quiser. Estamos assim num lugar maravilhoso, no sítio onde a gente escuta bastante os animais, como nós estamos escutando os cachorros dando uma voltinha aí para sentir a noite, porque hoje nós estamos durante o período da noite. Então vamos lá. Nós, no vídeo anterior, que é o vídeo do número 30, nós falamos sobre os tipos de mediunidade. E nós encerramos com a pergunta do visitante para Allan Kardec, que Allan Kardec explicou todos os tipos de mediunidade, está lá no vídeo para quem quiser. E ele fala o seguinte para Kardec, ele pergunta. Vamos lá a pergunta? O processo parece-me do mais simples, ou seja, o processo da mediunidade. Poderia eu mesmo experimentá-lo, esse processo? Kardec, com toda a sua pedagogia, ele fala assim de uma maneira sutil a ele o seguinte: olha, você pode sim, mas requer algumas dicas, vamos dizer assim, que o Kardec falou para ele. Então a primeira dica que Kardec ele coloca fala assim: perfeitamente, mas vamos algumas observações. Observação número 1: mediunidade precisa possuir esta faculdade para seu próprio convencimento. A mediunidade, como Kardec explicou, ela tem vários níveis, mas primeiro você precisa buscar que realmente você conhece essa mediunidade, que ela está em você. E também você está convencido de que você, porque não adianta você não acreditar. Número 2, estudo aprofundado, porque não adianta você não estudar, não buscar, não conhecer. Apesar de ser inerente, mas quando você vai buscar um estudo aprofundado, falar sobre a mediunidade, o que acontece? Fica muito mais fácil. Por isso que o Espiritismo trouxe esse conhecimento para que esse intercâmbio entre o visível e o invisível, ele aconteça de uma maneira segura, aonde, como eu sempre falo, quando vem de lá para cá e aqui está propício a receber, saiba o que está falando e saiba o que está recebendo. Isso é de suma importância. E aí ele alerta, aliás, as comunicações mediúnicas do além, túmulo, que ele fala assim, do além, túmulo, são cercadas de mais dificuldades do que você pensa. Mais uma vez, o convite ao estudo. Porque não é assim, você tem a mediunidade, você fala, olha, agora eu quero falar com o espírito de Napoleão. Pronto, Napoleão, o espírito do espírito que se veio aqui na Terra com Napoleão, ele aparece. Não é assim. Então, quando você tem um estudo, você começa a ver o limite dessas comunicações e até que ponto elas são verdadeiras também. Porque o que tem lá, tem cá, e o que tem cá, tem lá. Então, a gente aqui não tem pessoas que gostam de enganar, que gostam de aproveitar, que gostam, vamos dizer assim, de zoar, como fala antigamente se falava isso numa gíria, né, trazendo para os nossos tempos contemporâneos, lá também. Então tudo é questão de vibração e sintonia. Então não é assim facinho, não. Essa comunicação existe, mas você precisa saber como é que você faz essa comunicação. É interessante o que ele fala. Então, são inconvenientes e perigosas para os que não têm a necessária experiência. Então, Kardec alerta mais uma vez, tudo é questão de experiência, ele está falando do século XIX. Hoje nós temos toda a codificação, nós temos escolas dentro do Espiritismo que nos ensina, que nos alerta como nós lidarmos com essa facilidade, com essa dádiva, que eu falo é uma dádiva que nós temos de estar como nível. Mas isso, como ele fala, temos que tomar cuidado. Ele faz um comparativo interessante. Olha só.
Por isso que ele dá esse alerta, que não é assim tão fácil, às vezes pode ser perigosa, porque é o mesmo que aconteceria aquele sem saber química tentasse fazer manipulações químicas. Correriam risco de queimar os dedos ou até de ter vamos dizer assim, um acidente bem maior. Então é isso que ele fala. Então ele é um alerta para a gente poder refletir. Aí o cético: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Diga, você olhar para a pessoa e falar: esse é médium. Esse é médium de psicofonia, esse é médium de passe, esse é médium de psicometria. Assim, olhar na pessoa, ver o lado matéria, ver o lado físico. Aí Kardec, ele responde assim: até o presente não reconhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. É experimentar. Mas é esse experimentar que nós temos que ter um estudo. Toda a ciência tem um estudo. A química tem um estudo profundo. A física tem um estudo profundo. A medicina tem um estudo profundo. E o espiritismo, para ser, vamos dizer assim, você ter essa comunicação também, para você precisa estar preparado. E o estudo e o conhecimento é o melhor caminho. Aí ele fala também: a idade, o sexo e o temperamento são indiferentes. São indiferentes à mediunidade. Você pode ver uma pessoa, seja de moral baixa, vamos dizer assim, ela é médium, porque é inerente. É inerente à pessoa. Como você pode ver uma pessoa de uma religião que não seja espírita e ela tem um magnetismo tão grande que ela é capaz de curar e ela não é espírita. Então a mediunidade está aí. O espiritismo veio justamente para nos auxiliar como conviver, viver e às vezes até praticar para ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas, como Mesmer, que fazia toda a parte do magnetismo humano, e ele viu que nós somos geradores. É lógico que se a Terra, gente, é um planeta em que vive aquele, vamos dizer assim, como se fosse uma luz em volta dela de magnetismo, é lógico que os seus habitantes também têm magnetismo. Isso não é muito, né? Não precisa ser grandes cientistas para a gente poder saber disso. É a mesma coisa. E com esse magnetismo você pode ajudar uma pessoa, porque depende de como você está gerando essas energias em você. Energia de bem, de bondade, de querer ajudar. Essas energias elas vão fluir. Então é interessante ele fazer essa colocação. Então ele continua dizendo que o temperamento são indiferentes. Então você pode ser uma pessoa nervosa, como você pode ser uma pessoa calma, como você pode ser uma pessoa impulsiva, como você pode ser uma pessoa pacífica ou não, mas você tem a mediunidade, basta você saber como usá-la. E ele fala uma outra coisa que achei diferente, achei legal. Você pode ter a mediunidade, ela pode, assim, de uma maneira consciente ou inconsciente, despertar na criança, no jovem, no adulto, no idoso, porque ela faz parte da gente. Tá? Como ele colocou bem aqui. E ele diz: o sinal exterior qualquer implicaria a permanência da faculdade, sendo ela móvel, ou seja, ela movimenta, e ela pode fugir. Então, por exemplo, se você tem algum sinal, então você é médium, mas se no decorrer da sua vida, no decorrer da sua vivência, você não ter mais isso? Pode não ter mais, pode não se manifestar, ela pode ficar lá inerente. Como as pessoas que iniciam um trabalho numa casa espírita, agora eu vou falar dos trabalhos espíritas, ela inicia como um médium que tem um magnetismo para fluidificação de energias, ou seja, que nós chamamos do passe. De repente, com o passar do tempo, ela acaba não tendo mais essa aptidão, mas a aptidão de falar, de passar a mensagem através de estudo, que são os palestrantes. E depois de passar do tempo, ela pode não ter mais essa aptidão e fluir uma aptidão dela de psicografia. E muitas vezes ela pode desaparecer. Fica o convite para vocês lerem o livro dos médiuns, onde eles contam os espíritos nos trazem essa informação de tudo isso que eu estou acabando de falar. Porque senão a gente é muito extenso, é muito grandioso, porque são 5 volumes. Então, né?
É bastante conhecimento para a gente poder estar entendendo um pouquinho mais sobre isso. Aí ele diz: a causa física, explica Kardec, está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Então, tudo vai à questão de afinidade. Então, de perispírito para perispírito, do perispírito encarnado para o perispírito desencarnado, onde eu já apresentei o que é o perispírito, é o corpo sutil do espírito. E aí vem nós, né? Lembra do abacate? Tem o abacate, tem a semente e o espírito. Toda a parte em volta, que digamos assim, da fruta, é o perispírito e a casca é o nosso corpo. Então, está ali, é um intermediário, o perispírito é um intermediário, e isso acontece. Então, dependendo do quê? Porque como nós somos energia, nós temos nossos centros de força, e eles vão gerando energia de acordo com a nossa energia, magnitude, que nós temos energia magnética, junto com as nossas vibrações, nós vamos, com a mediunidade, a gente vai estar entrando em sintonia com espíritos que tenham as mesmas vibrações. Então, vamos trazer no nosso dia a dia. É a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que gosto de rock. Eu vou me afinar muito mais com pessoas que gostam de rock, mas dentro do rock eu gosto de rock clássico. Tem pessoas que gostam de outro tipo de rock. Eu não gosto de punk rock. Então eu vou me afinar com as pessoas que gostam de rocks clássicos. Eu posso ter uma amizade com as pessoas como tenho de outras pessoas que gostam de outros tipos de música, mas a minha afinidade vai ser legal se eu encontrar uma pessoa que gosta de rock, a gente vai continuar, termos muito mais assunto. É a mesma coisa com os espíritos. Isso chama afinidades. E a gente tem que tirar aquele folclore que os opostos se atraem. Não se atrai. O que se atrai são os afins. Tá certo? Então vamos lá. Aí continua Kardec. Olha só. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isto lhe convém, e não segundo a nossa vontade, donde resulta nem pode comunicar-se indiferentemente com todos os médios. Acabei de falar sobre afinidade, sobre o pensamento, aí entra afinidades, pensamentos, sentimentos, atitudes. Tá aí. Que todo médium pode perder ou vir suspender sua faculdade quando ele menos espera. O Livro dos Médiuns explica. E aí vem o outro, que ele diz, Kardec diz, para que um espírito se comunique, é preciso que lhe convenha fazê-lo. Como diz Chico Xavier, o telefone ele vem de lá para cá, não daqui para lá. Nós podemos nos sintonizar. Então, para isso, a gente precisa dar essa sintonia e aí acaba vindo no desenvolver da nossa mediunidade. Que sua posição ou sua ocupação lhe permita. Gente, lá do outro lado é como aqui. Eles têm trabalho, eles têm coisas a fazer. Não é aquele como eu te falei para vocês, né? Chegar e falar, olha, eu quero que o espírito do Napoleão venha aqui e me explique isso, 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 isso. Não é assim, não é dessa maneira. Tudo tem, como dizer assim, uma preparação até para uma manifestação, seja ela qual for. Que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza, às afinidades. Então, ele vai buscar um médium que mais ou menos as suas vibrações, seus pensamentos, sentimentos estão ali, se equilibrado, como eu expliquei do rock e não o rock. Então, o Kardec ele fala que os espíritos, com boa vontade, segundo a sua simpatia pelas pessoas que o chamam e não por curiosidade, eles vêm pela simpatia. Muitas vezes você está ali, vamos supor, dentro de uma casa espírita, aonde pedimos para que o plano espiritual nos ajude naquele momento, onde nós vamos amparar as pessoas, vamos fazer uma palestra, eles estão ali. Mas não para chamar, olha, eu quero que você venha aqui para saber se você é mesmo, quem você foi. Aí já não vai acontecer, tá certo? E ele explica que espíritos sérios vão buscar reuniões sérias. Espíritos frívolos, ou chamamos de zombeteiros, eles vão aparecer nas reuniões que também são assim. Só que tem um detalhe, por isso que ele diz perigoso. Às vezes você quer brincar com o espírito ou invocar o espírito, você não tem controle sobre ele. Então ele pode vir e ficar. Aí é você que
que vai, digamos assim, o risco é seu. E ele fala que sempre os espíritos eles vão ter essa manifestação, mas tudo depende da nossa sintonia e do nosso pensamento. Aí, o nosso visitante fala assim: vamos falar sobre os médiuns interesseiros? No próximo vídeo nós vamos contar sobre eles. Por hora, muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração e até o próximo O que é o Espiritismo. Até lá e que a paz de Jesus esteja com todos.